antropologia e teorias teológicas sobre o ser humano. Nesta parte, nós analisaremos as 3 principais teorias sobre elementos essenciais que constituem a natureza humana, que são teoria dicotomista, teoria tricotomista e teoria da unidade dinâmica. Teoria dicotomista afirma que o ser humano possui 2 naturezas, uma material e outra espiritual. O elemento material é o corpo e espiritual a alma, ou espírito. O termo dicotomista significa formado de 2 partes. Na teoria dicotomista, alma e espírito são tidos como termos intercambiáveis e significam aquela parte imaterial, espiritual do ser humano. Já na teoria tricotomista, há os que defendem uma natureza humana constituída de 3 partes: corpo, alma e espírito. Nesse caso, a alma e o espírito se diferenciam. A alma seria a dimensão psicológica, enquanto o espírito a dimensão espiritual do ser humano. E assim entende-se que o homem perfeito não é aquele que consta com alma e corpo, mas sim alma, corpo e espírito, e que em um último elemento e na sua complexidade teoantropológica é ao mesmo tempo transcendente, divino e necessário à nossa perfeição. Já na teoria dinâmica, os defensores da teoria da unidade dinâmica, corpo e alma, constituem o ser humano, que somente os 2 juntos constituem o ser humano. Ou seja, não existe ser humano sem corpo e não existe ser humano sem alma. Na linguagem popular, 2 faces da mesma moeda. A antropologia teológica foi muito influenciada por ideias platônicas. Para Platão, a alma é pré-existente e imortal, enquanto o corpo é corruptível, mortal. O corpo é, para Platão, a prisão da alma. Essas ideias vão incentivar muitos movimentos ascéticos, levando à ideia de que, para alcançar a sabedoria ou salvação, é preciso mortificar e neutralizar o corpo. Vamos analisar o termo alma no hebraico. Significa alma, o ser vivo, vida, desejo, paixão, emoção. O sentido do termo aponta para a dimensão subjetiva. Por isso o termo grego nepesh foi traduzido por psique. O espírito. Quanto ao espírito, não é usado de forma intercambiável, como a alma para expressar a ideia de vida, é usado para expressar o poder de Deus que produz e conserva a vida da alma como do corpo, e que por isso também é atuante nela. E considerando o ser humano como unidade pessoal do corpo e alma, se considerarmos o espírito como presença de Deus ou a vida de Deus na vida da criatura, como o poder que produz e conserva a vida da alma como um corpo, se considerarmos a alma como sinônimo de vida, desejo, paixão, emoção, então podemos falar do ser humano como uma unidade. Seguindo um pouco mais à frente, nós também temos que analisar o ser humano no seu estado de alienação. Não podemos compreender o ser humano sem considerarmos seu estado de alienação. A alienação é que a teologia clássica acostumou chamar de natureza caída, e o seu teólogo prefere chamar em termos filosóficos da existência separada da essência. Segundo Tillich, o ser humano é livre na medida em que é capaz de formular perguntas a respeito do mundo que o rodeia, e o inclui e de penetrar a níveis cada vez mais profundos da realidade. O ser humano é livre na medida em que é capaz de receber imperativos incondicionais de ordem moral e lógica, que indicam que ele pode transcender as condições que determinam todo o seu infinito. O ser humano é livre na medida em que tem poder para deliberar e decidir, rompendo assim os mecanismos de estímulos à resposta. É a sua liberdade finita que tornou o ser humano um ser alienado. Por ser livre, pode se voltar contra o seu Criador, seu próximo, até contra si mesmo. No entanto, a liberdade que torna alienado é o que constitui como ser humano. Seria a liberdade nossa semelhança, imagem com Deus? E essa alienação gera algumas consequências.
a descrença, que gera a ruptura entre a criatura e o seu Criador. O ser humano ignora as orientações de Deus e com isso se afasta de Deus. Descrença é afastar-se de Deus, como exemplificou o profeta Jeremias, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram, e o manancial de águas vivas cavaram cisternas rotas que não retêm água. Jeremias 2:13. A concupiscência. A concupiscência é um desejo ilimitado e egoísta. A alienação coletiva. Os relatos do livro de Gênesis, a partir do capítulo 3, procuram dar conta das consequências coletivas, sociais da alienação individual do ser humano. O fratricídio cometido por Caim e o aumento da violência e a maldade entre os seres humanos serve como exemplo disso. A morte. Quando falamos da Trindade, vale a pena lembrar que não se estuda Deus, que não se estuda o Espírito Santo, que nós buscamos entender a Trindade conforme nos concede o Senhor. O Espírito Santo nos convence do juízo e do pecado, e o pecado nos separa do Senhor, nos separa de Deus. Jesus veio para nos salvar, o Espírito Santo para nos convencer dos nossos erros, para voltarmos para a essência do Senhor. Não tem como falar da natureza humana sem falar de Deus, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem por si só não consegue se salvar. É necessário a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. A base do cristianismo é o Evangelho, e muitas das práticas são dogmáticas, isto é, uma verdade revelada sobre a fé absoluta. Dogmas como a humanidade de Jesus quanto ao seu corpo humano é revelada no Novo Testamento. Em Gálatas 4:4, em que cita: "Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei", testificando assim o lado humano de Jesus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 16 a 17, também testifica que Jesus é o Filho de Deus. E Simão Pedro respondendo disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". E Jesus respondendo, disse-lhe: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus". Uma das passagens bíblicas em que observamos a Trindade é no batismo de Jesus, Mateus, capítulo 3, versículo 16 a 17. "E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo". Várias foram as formas de tentar explicar a Trindade. O modalismo tem como entendimento que as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como Deus, se manifesta em modo. É uma doutrina de Sabélio, também conhecida como sabelianismo. Negava o dogma da Trindade como unívoca, mas em modos. Isto é, não existe três, mas um Deus que se manifesta de modo diferente. Então, como explicar Deus falando de Jesus no batismo? Eis que uma voz dos céus dizia: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo". Outra forma foi o triteísmo, a Trindade representada como se fossem três deuses, iguais, independentes e autônomos. Seria um politeísmo, contradizendo o que está em Deuteronômio 6, versículo 4. "Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Também a primeira carta a Timóteo, versículo 2 a 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Essa vertente é desmentida pela própria Escritura, tanto no Novo como no Antigo Testamento. O adocionismo tem o princípio da adoção de Cristo por Deus no batismo. Em João capítulo 1, o apóstolo inicia dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus estava no princípio com Deus. E no versículo 14, relata que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabemos que o verbo é Jesus Cristo, a palavra. Se o verbo já existia, então Jesus não foi adotado. Definição da palavra Trindade. É o termo que veio do latim trinitas, que significa três em um. A Bíblia não esclarece muito sobre a Trindade, mas dá algumas ideias sobre a divindade das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O relato de Jesus, em uma de suas afirmações em João 10, 30, que diz: eu e o Pai somos um, já dá uma ideia de igualdade, de serem o mesmo. Em outro relato de Jesus, o Senhor explica sobre a sua partida e deixaria outra em seu lugar, que continuaria o seu trabalho ou seu ministério terreno, que está em João 16, versículo 13 a 15, que diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Com estas narrativas, pode-se ter uma ideia de como a Trindade se interage entre si. Como Jesus, no encontro com o cego de Jericó, explica que ele estava cego para que se manifestasse a obra de Deus. De como ele, antes de curar o paralítico, o perdoa primeiro e depois opera o milagre. Ele diz que o Filho do Homem também tem o poder para perdoar os pecadores, indo de encontro ao que os judeus pensavam que só Deus poderia perdoar os pecados. A Bíblia não relata de fato e com clareza a Trindade, propriamente dita, mas tudo aponta para esta relação das três pessoas em Gênesis. Capítulo 1, versículo 26, vai falar que Deus faz o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, a nossa já indica que ao fazer o homem, Deus não estava sozinho, pois o próprio João vai revelar em seu primeiro capítulo que Jesus era o Verbo e estava no princípio com Deus, assim testificando esta narrativa de Gênesis.